Então, dando mais uma continuidade aqui para o canal CDF Info, hoje nós vamos para a nossa segunda aula de Excel. Eu deixei algumas coisas aqui já pré-digitadas. Hoje nós vamos começar a trabalhar com algumas funções aí do Excel. Estou fazendo aqui um controle de vendas semestral, ok? Então digitei aqui os vendedores, vou lá em cima, ó, abrir, e isso para que não ocupe espaço na coluna. Vou digitar aqui números relacionados a vendas de janeiro. Isso, agora relacionado a vendas de fevereiro. Vocês vão ver que vamos começar hoje a entender como é fácil trabalhar com o Excel, como ele nos ajuda no nosso dia a dia. Opa, isto. Isto. Pronto, mais. Colocando aqui alguns números aleatórios, só para demonstração. Então, lembrando que hoje nós vamos aprender as funções iniciais do Excel passo a passo. Vocês vão começar a desvendar aí o Excel e ver que não é difícil como a maioria imagina. Isso, então digitei aqui, né, o exemplo. Vejam aqui, ó, voltando, né, como eu disse lá na nossa aula de introdução, o Excel, quando trabalha em sequência, então tudo que é em sequência é só nós usarmos aqui, ó, a alça de preenchimento. Por exemplo, eu vou fazer aqui de janeiro a junho, então vou clicar no janeiro, posicionar o mouse e puxar até o junho. Perceba que o fevereiro não está aparecendo completo, então eu vou posicionar o mouse entre a coluna C e a coluna D e vou abrir, ok? Outra coisa, tem muito espaçamento aqui, ó, média das soma dos meses, média das vendas, então vamos aprender uma função para facilitar isso, ok? Então eu selecionei com calma. Poderia usar aqui, ó, a quebra de texto, só que eu vou pelo padrão. Tem aqui o alinhamento, vou clicar aqui na setinha, isso. O alinhamento aparece lá, aqui a caixa de formatação da célula, onde eu não posso trabalhar a formatação dos números. Também aqui o alinhamento. Se eu quisesse trabalhar aqui com a fonte, né, tipo da letra, tamanho, cor, os efeitos, a borda, que não é a hora ainda, mas o que nós precisamos nesse momento é o alinhamento. Então estou clicando aqui no alinhamento. A horizontal vou querer que fique no centro, a vertical também no centro, e vou ativar essa opção aqui, ó. Essa que faz uma célula ficar embaixo da outra. Então eu cliquei aqui nessa opção, quebra de texto automático, vou dar o OK e vejam, agora aqui, ó, eu vou ajustando isso para que fique bonito como eu quero, ok? Isso, ó. Aí já ficou como eu quero. Então, viram, perceberam como ficou aqui, ó? Ficou bonito, ficou tanto horizontal quanto vertical centralizado. Aqui, ó, ficou uma palavra em cima e a outra embaixo na mesma célula, evitando assim, ó, a sobra de espaço e tendo que alargar a nossa planilha. Agora, vamos com calma selecionar o nosso título. Vamos usar aqui, ó, o que nós já aprendemos na introdução, que é o mesclar e centralizar. Vou colocar aqui um tamanho 16, ok? Vou definir aqui uma cor,
ok? Vou usar aqui a cor laranja. Vou descer aqui, ó, com calma. Para quê? Descendo com calma para que eu possa colocar as bordas. Então vou aqui, ó, na setinha dessa borda, lembrando que eu estou na página inicial. Então clicando aqui na setinha da borda, eu vou até todas as bordas. Aí volto lá na setinha novamente, vou borda superior. Vou deixar a borda superior, mudar a espessura da borda, deixar um contorno mais forte. Estão vendo? Ele fez um contorno, ó, mais forte. Agora eu vou selecionar aqui o subtítulo. Vou definir aqui também uma cor, só que um pouco mais clara. Isto. Vou selecionar aqui os números e vou aqui, ó, onde tem um alinhamento, eu vou no centralizar. Ok? Isto. Então veja, agora nós vamos começar a trabalhar um pouquinho. Então eu tenho aqui, ó, os 6 meses, né, dos vendedores. Aqui eu tenho os nomes dos vendedores. E aqui eu tenho os meses. E aqui eu quero saber essa somatória aqui dos 6 meses. Ok? Poderia, vocês vão ver depois se a gente poderia usar a função automatizada. Só que nós estamos aí trabalhando com o Excel e vamos começar do início. Dei um zoom aqui. Então vou aumentar aqui o tamanho da letra só para aprendermos essa função. Depois eu vou tirar. Ok? Então aonde está aqui, ó, vê, trabalhei aqui o zoom aqui embaixo, tanto para aumentar, sinalzinho de mais, diminuir o sinalzinho de menos. Barrinha de rolagem para um lado e para o outro. Depois eu vou tirar esse zoom. Então no Excel, toda função começa com o sinal de igual. Se eu fosse somar antigamente, sem o Excel, eu teria que fazer clicando lá na célula, mais, clicando na outra, mais, clicando na outra, mais, na outra, mais. Aí, vê ó, a posição, como eu centralizei, eu não consigo clicar, ó. Mas eu sei que ela é F6 mais G6. Então eu sei aqui, ó. Perdão, vou clicar aqui, né? Eu sei que é F6 mais G6. Lembrando que eu estou começando passo a passo. Então a pessoa que já sabe o Excel pode estar falando, ah, por que já não usou a alça de preenchimento lá e usou o autossoma? Calma, estou fazendo o Excel passo a passo. Lá na frente você vai ver que vai ter coisa que você não sabe. Vou dar um Enter e nos dá o resultado. Só que o Excel tem algumas funções automatizadas para facilitar o nosso dia a dia, que nós vamos aprender agora. Aqui nós vamos começar a aprender uma função. Eu quero somar, então vamos aprender a função soma. Então eu ponho igual, digito a palavra soma. Automaticamente o Excel, ele traz aqui embaixo já a função para a gente, para facilitar o nosso dia a dia. Quando eu dou um duplo clique na palavrinha soma, ela já põe um parênteses. E eu estou dizendo aqui que ele vai somar, e aqui tem, ó, ensinando a função. A função soma vai somar do intervalo 1 até o intervalo 2. Como exemplo, tá? O que seria isso, ó? Aqui, ó, qual a posição da minha primeira venda aqui de janeiro, ó? É a posição, a coluna B, 6. Então, quando eu clicar aqui, ó, o Excel já vai posicionar o B6. Aí eu posso pôr os 2 pontos. E veja, ele automaticamente copiou o B6, eu só vou aqui apagar. E qual a posição aqui da última célula de junho? Z6. Então eu vou digitar lá o G6 e vou fechar o parênteses. Então vejam, eu fiz o que? Eu digitei a posição inicial e digitei a posição final que está no mês de junho na célula G6. Agora vamos entendendo aqui. Então sempre é igual. O nome da função que nós vamos utilizar. Essa primeira, o parênteses, né? Essa primeira célula seria a célula inicial. O 2 pontos significa o até. E aqui seria o fim. Então seria igual a palavrinha soma, no caso porque eu quero somar.
o início e o final. Quando eu der o Enter, ele vai nos dar o 303. Outra forma também de trabalhar com a função soma é: vou apagar, né? Vou clicar, vou dar o delete, vou pôr a igual, vou digitar a palavrinha soma e vou, ó, como aqui eu consigo enxergar, visualizar o início e o fim, eu vou clicar, ó, de janeiro e arrastar até o junho. Ele automaticamente já vai pôr o B6 e B6 até o G6, sem precisar eu digitar B6, colocar os dois pontos e digitar o G6. Então essa maneira é mais simples, mas lembrando que eu só estou utilizando essa maneira porque eu estou enxergando aqui a planilha, o início e o fim. Se eu não estivesse enxergando, não teria como eu puxar. Eu teria que ser obrigado a digitar a posição da célula. Aí vou dar Enter. Ele vai nos dar o resultado. Ok? Vou tirar um pouquinho o zoom aqui. Aí é só posicionar aqui, ó. Se eu fosse fazer a segunda, só para lembrar, né? Igual. A palavrinha soma. Abro parênteses. Clico no janeiro e arrasta até o junho. Dá a impressão, ó, que a palavra soma está no junho, mas não está. É porque está centralizada as células aqui. Aí ela corre para a esquerda. Fechar o parênteses e vou dar Enter. Agora aqui, ó, eu não preciso fazer no Excel uma por uma. Então eu vou clicar aqui, ó, no resultado. Vou posicionar o mouse aqui, ó, nesse pontinho aqui. Quando ficar esse ponto preto, ele é chamado alça de preenchimento. Aí eu clico, seguro E, arrasto, ó. Ele já vai colocar, ó, todos os valores, ó. Ok? Então ele já automatiza, ó. Então se eu clicar aqui em uma célula, lá na barra lá de fórmula, ele vai aparecer, ó, igual soma, abre o parênteses, do início e fim. Ok? Aí agora, também, ó, outra maneira de se fazer, vou apagar aqui, é aqui, ó, eu ponho igual. Eu tenho aqui, eu inseri função, esse f de x aqui, ó. Vou clicar nele e isso ele vai me dar aqui, ó, essa tabelinha, esse formulário, pedindo aqui para que eu procure, se eu quiser digitar e buscar as mais recentes utilizadas. Se não, seria só vir aqui, ó, lá e pedir a opção tudo. Como eu quero somar, ó, a soma já está aqui. Se não tivesse, ó, vamos supor que não tivesse. Tá vendo? Vai ficar em ordem alfabética. Aí eu vou e aperto S e o O, iniciais da palavrinha soma. Aí ela me mostra, somar todos, tá vendo? Ela dá o exemplo, explica, ó, somar todos os números em um intervalo de célula, do intervalo 1 até o intervalo 2. Vou dar o OK, é essa a função que eu quero. Ele automaticamente aqui, ó, já subentende que eu quero, ó, da posição B6 até a posição G6. Então o que que eu vou fazer, ó? Vou apagar, simulando que tivesse errado aqui o raciocínio do Excel, e vou aqui, ó, clicar e arrastar onde eu quero, ó. Vou clicar aqui no janeiro e vou arrastar até o junho. O Excel está falando para mim, ó, você quer somar as células 50, 52, 60, 65, 36 e 40, e ele está dizendo aqui, ó, a soma desses números em um intervalo de célula vai dar o total de 303. Aí nós vamos aqui, ó, dar o OK e ele dá o resultado. Então aí, esses itens, para facilitar, aí o que que eu vou fazer agora? Usar a nossa alça de preenchimento, aproveitar que já cliquei aqui, vou posicionar o mouse aqui embaixo e vou trazer até o final. Continuando aqui, então vejam, então nós aprendemos a função soma usando lá o raciocínio da matemática com adição, através da função soma e também utilizando o f de x. Agora eu preciso achar aqui, ó, a média.
Para calcular a média no Excel, se fosse antes lá na matemática, né, seria o que? Igual. Nós iríamos somar, né, as células, ok? Seríamos somar. Ok? E depois iríamos dividir pela quantidade. Isso daí seria lá na matemática. Somaria-se os valores e dividiria pela quantidade desses valores. No caso aqui, 6 meses, então quantidade 6. O Excel, para facilitar, ele traz uma funçãozinha, lembrando que no Excel sempre começa com o sinal de igual. Então, ó, igual a palavrinha média, lembrando, ó, média com acento. Então, quando eu for digitar, ó, se eu digitar assim, ó, dá uma fórmula errada. Então, eu tenho que, ó, lembrando, né, acento primeiro, depois a letra, ó, para não dar esse erro, ó, acento, letra, e ela já aparece aqui, ó, para facilitar, ó. Então, vou dar um duplo clique. E a média, ó, é de janeiro até junho, não entra a soma. Muitas pessoas fazem essa confusão. Só porque ele está vendo a coluna aqui, ele acaba na hora de fazer essa média somando junto com a soma aqui, ó. Fazendo a função junto com a soma. E não é soma, é a soma. Então aqui, ó, igual, o nome da função que é média, abro parênteses, ó. Vou clicar aqui, ó, no janeiro e vou arrastar até o junho, que eu só quero dos meses de janeiro a junho. E vou fechar o parênteses. Então veja, eu estou dizendo que eu quero a média, né, o valor mediano, ou seja, achar o valor mediano entre o maior e o menor, ou seja, o valor mediano entre eles, nesse intervalo de célula, no intervalo de B6 até G6. Vou dar Enter e ele vai me dar o resultado. Aí vou clicar, né, no resultado para não ficar digitando novamente e vou usar quem? A alça de preenchimento, ó. Vou trazer aqui a alça de preenchimento, ok? Tá vendo aqui? Ele me deu algumas casas decimais, ó. No Brasil nós trabalhamos com 2 casas decimais. Então aqui eu poderia, ó, diminuir as casas decimais, ok? Aqui eu tenho a opção, ó, se eu quisesse lá para diminuir, tá vendo? Só que eu não vou usar ali, eu vou fazer o que, ó? Vou clicar aqui na setinha, ó, dessa palavra número. Ok? Vou vir aqui no número, ó. Aí tem aqui as opções, ó, as casas decimais. Se eu quisesse aumentar ou diminuir, tá aqui, ó. Vou deixar 2 casas decimais. E vamos deixar então esse padrão aqui, ó, com 2 casas decimais. Lembrando que o Excel ele obedece aquela regrinha lá da matemática, né? Se o segundo for maior, se o segundo da dízima for maior ou igual a 5, soma-se 1 no primeiro, né? Aquela regrinha básica da matemática. Agora veja, então nós já aprendemos a função soma e a função média. Agora está pedindo aqui, ó, qual a maior venda nesses meses, ó, qual a maior venda aqui, ó, do José Carlos nesses meses, ok? Deixa eu pôr aqui o nome, né, que saiu, deixa eu pôr aqui o Luiz aqui, ou deixa eu pôr aqui o Luiz Carlos. Isto. Qual a maior venda aqui, ó, do Luiz Carlos? Ok? Entre os meses de janeiro, fevereiro, março. Vamos ver a evolução do Luiz Carlos. Então, qual a maior? Está pedindo para achar o quê? A maior venda dele nos meses entre janeiro e junho. Então, eu vou clicar aqui, ó. Vou colocar o sinalzinho de igual. Quando eu for digitar aqui, ó, para achar a função maior, depois nós vamos trabalhar com a função maior. Agora vamos aprender a função máximo. Máximo tem acento agudo no A. Então, quando eu for digitar, ele vai me dar a opção, ó, máximo ou máximo A. Aí eu vou entrar na função e vou lá, do intervalo da célula, pegar de janeiro até junho. Aí eu clico, ó, de janeiro até junho. Vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Então, a maior célula nesse intervalo de venda aqui, ó, do vendedor Luiz, entre janeiro até junho, a maior venda é a venda aqui, ó, no mês de abril
a venda, quem conseguiu atingir aí 65 vendas. Vou clicar, vou usar a alça de preenchimento. E agora vamos ver qual foi o pior mês para o vendedor Luiz. Ou seja, qual a menor venda do vendedor Luiz? Para isso, existe também uma função. É a função menor ou a função min ou mínimo A ou mínimo. Então quando eu vou digitar o M, acento agudo I, ele vai me dar as opções, min ou mínimo A. Lembrando que eu não estou ainda trabalhando com a função maior nem com a função menor. Então eu vou dar um duplo clique aqui, no igual mínimo ou mínimo A, igual min ou mínimo A. E vou posicionar de janeiro até junho. Vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Então a menor venda do vendedor Luiz dos meses de janeiro a junho foi a venda 36 no mês de maio, que aí teve uma queda. Então agora vamos usar a alça de preenchimento para não ficar fazendo uma por uma. Então eu vou clicar e vou abaixar. Isso. E ele vai aqui fazer automaticamente. Ok? Aonde está aqui planilha 1, eu vou clicar com o botão direito e vou pedir para renomear e vou pôr como se fosse pôr ali segunda aula. Vou clicar fora. Isso, vou tirar aqui o zoom. Vou deixar aí o zoom normal, ok? Vou diminuir aqui, um pouquinho aqui os números, né? Para que fique aí um tamanho. Então, como que eu diminui, Estou selecionando, né? A planilha. E estou colocando aí o tamanho 12. Vou abrir aqui, para que não fique errada. Ok? Deixa eu corrigir aqui. Aqui está com o tamanho 14, vamos deixar com o tamanho 14. Vou pôr aqui o 14 na Tatiana. Isto. Então vejam, aqui eu estou pedindo o total de vendas obtidas de todos os vendedores no mês de janeiro, fevereiro, março. Nós já aprendemos essa função lá, que é a função soma. Então eu aumentei aqui para vocês enxergarem, né? Vou pôr igual, digitar a palavrinha soma, abrir o parênteses e vou aqui, do início, clicar lá no início, do Luiz Carlos, que é o primeiro vendedor, até a Tatiana, que é a última. Tá vendo? Mês de janeiro. Vou fechar aqui, o parênteses e vou dar Enter. Vou clicar no resultado, e vou puxar aqui, a alça de preenchimento até o mês de junho. Então eu tenho o total de venda, de todos os meus vendedores de janeiro até junho. Então vou selecionar, vou diminuir aqui, vou deixar aqui com 14 para dar um destaque. Vou pôr negrito. Ok? Isso. Se eu quisesse puxar aqui, para saber aqui, qual a somatória total de vendas aqui, de todos eles, é só posicionar aqui e puxar. Então aqui eu tenho minha somatória de venda geral, ok, obtida nesses 6 meses. E aqui eu tenho ele exemplificado mês a mês. E aqui eu tenho o total geral dos meses. Ok? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí da função soma, a função média, a função máximo ou máximo a função min ou a função mínimo A. Também trabalhamos aí um pouquinho para entender aí o f de x. Espero que vocês se inscrevam lá no canal. Essa foi nossa segunda aula de Excel básico com o professor Kleber. Não se esqueçam de se inscrever no canal CDF Info para que nós possamos continuar aí nosso curso básico do Excel.